Às vezes a vida se torna uma batalha silenciosa. Você sorri por fora, mas dentro de si há uma luta que ninguém vê. Uma guerra invisível, uma dor que não se explica com palavras. Pessoas ao seu redor talvez pensem que está tudo bem, que você segue a vida normalmente. Mas no íntimo do seu coração você sente o peso de forças que tentam te enfraquecer, minar sua fé e roubar sua esperança. Essa é a luta contra o inimigo que não se vê, mas que é tão real quanto a própria vida. É sobre essa luta que quero falar com você hoje. A Bíblia nos lembra em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse versículo nos desperta para uma verdade profunda. A batalha que você enfrenta não é apenas contra circunstâncias externas, não é apenas contra pessoas, nem contra a dor que você sente. Existe um inimigo que atua no invisível, tentando te fazer acreditar que você não é capaz, que não tem saída, que Deus se esqueceu de você. Mas essa é a maior mentira que ele pode contar. Talvez você esteja vivendo dias em que parece não ter forças nem para levantar da cama. Dias em que a escuridão parece maior do que a luz. Você já pensou que está sozinho, que ninguém compreende sua dor e que até mesmo Deus parece em silêncio, mas é justamente nesse silêncio que ele trabalha. É justamente na sua fraqueza que a força dele se manifesta. Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você se sente mais vulnerável, é aí que Deus está pronto para te levantar e te mostrar que não há inimigo invisível capaz de derrotar aquele que se apoia no Senhor. Imagine por um instante que você está em um campo de batalha. Todos ao seu redor estão armados, mas você não vê o inimigo. Ele não tem rosto, não tem corpo visível. Ele se esconde nas dúvidas, nos medos, nas tentações e nas feridas não curadas. Ele fala através de pensamentos que tentam te convencer de que você não tem valor, de que seu futuro não existe, de que sua vida não tem sentido. Esse é o inimigo invisível. Mas Deus não te deixa sozinho nesse campo. Ele te dá uma armadura. Ele te cobre com sua presença. Ele coloca em suas mãos uma espada espiritual, que é a sua palavra, e em seu coração um escudo de fé. O primeiro passo para vencer esse inimigo é reconhecer que você não luta sozinho. Muitas vezes, o inimigo tenta justamente te isolar. Ele quer que você acredite que não há ninguém que se importe, que suas orações não sobem, que Deus se esqueceu. Mas isso é uma mentira. O Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele está ao seu lado agora mesmo, no exato momento em que você ouve essas palavras. Ele sabe da sua dor. Ele conhece cada lágrima que você derramou em silêncio, cada grito preso dentro de si. E ele te diz: Eu estou contigo. Há momentos em que você até tenta lutar com suas próprias forças, mas sente que não consegue. E sabe por quê? Porque essa luta não se vence com armas humanas. Essa luta se vence com fé, com oração, com rendição. Quando você dobra os joelhos e coloca diante de Deus suas angústias, algo sobrenatural acontece. O inimigo perde força. Ele não suporta quando você se aproxima da luz, quando você decide confiar, ainda que não entenda. Talvez você esteja cansado, esgotado, sem esperança. Mas escute bem, o fato de você estar vivo, o fato de estar aqui ouvindo essa mensagem, significa que Deus ainda tem um propósito para você. Ele ainda não terminou a obra que começou. Se você tem respirado, é porque Ele ainda está escrevendo capítulos da sua história. E não importa o quanto o inimigo tente te convencer de que acabou, Deus sempre terá a última palavra. Lembre-se, você não está lutando contra carne e sangue. O inimigo invisível pode até tentar te oprimir, mas o poder de Deus em você é infinitamente maior. 1 João 4:4 declara: Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma promessa, é a verdade que sustenta aqueles que caminham pela fé.
E aqui está a primeira verdade que você precisa guardar no coração. Deus te dá forças quando você pensa que não tem mais nenhuma. Ele coloca em você uma força que não é humana, uma força que vem do alto. É por isso que você já sobreviveu a dias que achava que não iria suportar. É por isso que você ainda está de pé, mesmo depois de tantas tempestades. Não é por acaso, é porque Deus esteve sustentando você o tempo todo. Antes de seguirmos para o próximo ponto, eu quero fazer um pedido. Se essa mensagem já tocou o seu coração até aqui, se você sente que ela está falando diretamente com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos que podem transformar sua vida. E se puder, deixe um comentário dizendo: "Eu não luto sozinho, Deus está comigo." Isso não é apenas uma frase, é uma declaração de fé. Quando você entende que não está sozinho, começa a enxergar que Deus não apenas permanece ao seu lado, mas também equipa você para vencer batalhas que parecem maiores do que sua própria vida. O inimigo invisível se infiltra de forma sutil. Ele chega em forma de pensamentos repetitivos, sentimentos de inadequação, lembranças dolorosas que insistem em voltar. Ele fala na mente, mas também tenta pesar no corpo. Ele se alimenta do seu desânimo e quer paralisar seus passos. E é nesse ponto que muitos acreditam que já não existe saída. Mas é aí que Deus age, porque o que para o homem parece impossível, para Deus é apenas o começo. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6:13-17 sobre a armadura de Deus. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja como essa mensagem é poderosa. Paulo não fala apenas de uma proteção qualquer, mas de um revestimento espiritual que cobre cada área vulnerável da nossa vida. A verdade protege nossos pensamentos contra as mentiras. A justiça cobre nosso coração contra as acusações. A paz prepara nossos passos para não nos perdermos em caminhos de desespero. A fé apaga os ataques invisíveis que tentam nos destruir. A salvação nos lembra que temos um destino eterno, e a palavra de Deus é a espada que corta as trevas. Quando você entende isso, percebe que a batalha nunca é apenas sobre o que você sente, mas sobre o que você carrega em Deus. Quantas vezes você já enfrentou noites escuras, acreditando que não veria o amanhecer, e ainda assim, a luz do sol nasceu? Quantas vezes você achou que aquele problema seria o fim, mas hoje olha para trás e vê que sobreviveu? Não foi a sua força, foi a força dele em você. O inimigo invisível quer que você esqueça desses momentos, porque ele sabe que, quando você lembra das vitórias que já viveu, a sua fé é fortalecida. É por isso que a palavra nos ensina a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lamentações 3:21. Muitos pensam que vencer o inimigo invisível é não sentir mais medo, não sentir mais dor, não chorar mais. Mas vencer não significa ausência de batalha, significa permanecer de pé mesmo depois das feridas. Significa continuar orando mesmo quando o céu parece silencioso. Significa acreditar mesmo quando tudo parece perdido. Essa é a vitória que o mundo não entende, porque ela não se mede em conquistas visíveis, mas em resistência espiritual. Talvez você tenha se perguntado: se Deus está comigo, por que continuo sofrendo? Por que essa luta ainda não acabou? E eu preciso te dizer algo com todo amor. A luta ainda não terminou porque há algo que Deus está construindo dentro de você nesse processo. Ele não desperdiça dor. Ele transforma lágrimas em sementes de fé, fraqueza em força, silêncio em aprendizado. O inimigo tenta usar sua dor para te destruir, mas Deus pega essa mesma dor e faz dela um testemunho. E quando o inimigo te lembra do seu passado, lembre a ele do seu futuro.
O Salmo 35 nos lembra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo é mais do que poesia, é promessa. Ele diz que não importa o quanto a escuridão tente se prolongar, existe um limite. Existe um tempo em que a luz chega. Existe uma manhã que já está marcada por Deus para brilhar sobre você. Por isso, não permita que o inimigo invisível roube a sua esperança. Ele pode até tentar te convencer de que essa batalha é eterna, mas o seu Deus já decretou o fim da guerra. A vitória já foi conquistada na cruz quando Jesus declarou: está consumado. João 19:30. Naquele momento, todas as trevas foram confrontadas, todo o poder maligno foi vencido. Hoje você não luta para conquistar vitória. Você luta a partir de uma vitória que já está garantida. E é nesse ponto que você precisa se fortalecer. Não na sua capacidade, mas na promessa de Deus. Ele te chama para lutar, mas também te capacita para resistir. Ele não te lança no campo de batalha desarmado. Ele te cobre com sua glória. E mesmo quando você não sente, mesmo quando parece que nada está acontecendo, saiba que o céu está em movimento ao seu favor. Há algo que precisamos compreender profundamente. Muitas das batalhas que travamos não se dão diante dos nossos olhos, mas nos bastidores invisíveis da alma. O inimigo que você não vê tenta operar em silêncio, porque ele sabe que quando a sua mente se perde em pensamentos negativos, quando o seu coração se deixa levar por sentimentos de culpa ou por lembranças do passado, você enfraquece. Mas é justamente nesse ponto que a força de Deus se manifesta de maneira sobrenatural, porque ele entra onde você não consegue mais entrar. Ele alcança os cantos escuros da mente e os ilumina. Ele penetra nas feridas escondidas e as cura. Ele fortalece até os ossos cansados, porque o Senhor não despreza um coração quebrantado. Salmo 34:18. Quantas vezes você já ouviu uma voz interna dizendo: você não vai conseguir, você não é forte o suficiente, ninguém se importa com você. Essa é a linguagem do inimigo invisível. Mas também, quantas vezes no silêncio, no meio de um choro que parecia interminável, você sentiu um sopro suave, quase imperceptível, que dizia: eu estou aqui. Essa é a voz de Deus, que não grita, mas sussurra. Não é estrondosa, mas é constante. Não impõe, mas consola. O inimigo invisível se aproveita do cansaço. Ele se infiltra quando você está esgotado, quando já não tem forças para orar, quando sente que todas as suas palavras parecem se perder no vazio. Ele faz você acreditar que Deus não te ouve, que suas lágrimas não têm valor. Mas a Bíblia afirma algo diferente em Salmos 56:8. Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Isso significa que cada lágrima sua é vista, guardada e lembrada por Deus. Nada do que você sente é desprezado por Ele. E é aí que a força divina age de forma misteriosa. Deus não apenas recolhe as lágrimas, mas as transforma em instrumentos de vitória. O inimigo invisível tenta te paralisar, mas quando você entrega sua dor a Deus, Ele a transforma em testemunho. Ele pega sua fraqueza e a reveste de poder, como Paulo declarou em 2 Coríntios 12:10. Quando estou fraco, então é que sou forte. Isso não é uma contradição, é um segredo espiritual. É no fundo do poço que descobrimos que nunca estivemos sozinhos. É no limite das nossas forças que sentimos o braço de Deus nos sustentando. Talvez neste exato momento você esteja pensando em desistir. Talvez as batalhas invisíveis estejam tão pesadas que você já não vê saída. Mas eu quero te dizer algo que precisa entrar fundo no seu coração. Você não é um peso, você não é um erro, você não é um caso perdido. Você é amado por Deus de forma tão intensa que Ele entregou o próprio Filho na cruz para que você tivesse vida. E não qualquer vida, mas vida em abundância. João 10:10. Essa vida abundante não significa ausência de problemas, mas presença constante de Deus. Ele não prometeu que não teríamos lutas, mas prometeu estar conosco em todas elas.
Ele não disse que não passaríamos pelo fogo, mas disse que o fogo não nos consumiria. Isaías 43:2. Ele não disse que não enfrentaríamos águas profundas, mas prometeu que não nos afogaríamos. Isso significa que a vitória não está na ausência de batalhas, mas na presença fiel do Senhor em cada uma delas. E aqui está um ponto fundamental. O inimigo invisível quer que você se sinta isolado, porque no isolamento ele ganha força. Mas quando você clama a Deus, você rompe esse ciclo. O Salmo 121 nos lembra: Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando você ergue seus olhos e decide olhar para cima, você quebra o poder do inimigo que tenta te manter olhando apenas para baixo. Portanto, entenda, você não luta sozinho. Existe um exército espiritual ao seu favor. O mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés, o mesmo que fechou a boca dos leões com Daniel, o mesmo que fortaleceu Elias no deserto, é o mesmo que hoje se levanta para fortalecer você. O inimigo invisível pode até tentar te derrubar, mas Deus já determinou que a última palavra não será de derrota, mas de vitória. Há momentos em que a vida se parece com um campo de batalha, onde as armas que enfrentamos não são visíveis. O inimigo invisível age na mente, semeando dúvidas e no coração, plantando desesperança. Mas é exatamente nesses momentos que Deus se revela como a nossa fortaleza, como um refúgio presente na angústia. Salmo 46:1. Ele não é apenas um observador distante. Ele entra em cena e nos dá armaduras invisíveis para que possamos suportar o peso dos dias maus. A Bíblia fala em Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Isso significa que não estamos desarmados diante das forças invisíveis. Deus nos entrega uma couraça, um escudo, um capacete, uma espada, mas não são armas de ferro, são armas espirituais. A fé se torna o escudo que apaga os dardos inflamados do inimigo. A salvação é o capacete que protege nossa mente contra pensamentos de derrota. A palavra de Deus é a espada que corta as mentiras que tentam nos aprisionar. Você já percebeu como os pensamentos são portas de entrada para essas batalhas? Um simples pensamento pode se transformar em uma fortaleza, e muitas vezes essa fortaleza é construída tijolo por tijolo com palavras de acusação. Você não presta. Ninguém te ama. Não tem mais jeito. O inimigo invisível quer que você construa prisões dentro da sua mente. Mas Deus, em 2 Coríntios 10:4, nos lembra que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Isso significa que nenhuma prisão mental é maior que o poder libertador da presença de Deus. E aqui está a chave. Você não precisa lutar com suas próprias forças, porque é Deus quem luta por você. Em Êxodo 14:14 está escrito: O Senhor lutará por vós, e vós vos calareis. Às vezes, o maior ato de fé não é gritar, nem correr, mas silenciar a alma e confiar que mesmo quando você não vê, Ele está agindo. Mesmo quando você não sente, Ele está presente. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele já tem a vitória preparada. Pense em José, que foi traído por seus irmãos, lançado em uma cova, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Aos olhos humanos, José estava derrotado. Mas no invisível, Deus estava conduzindo cada detalhe, preparando-o para se tornar governador do Egito e salvar milhares de vidas. O inimigo tentou destruir José, mas Deus transformou cada ferida em degrau para a sua vitória. O que parecia perda era apenas preparação, e talvez seja assim com você. Talvez você olhe para a sua vida e veja apenas as covas, as prisões, as traições, as feridas. Talvez tudo em você grite: acabou. Mas eu quero te lembrar, a história não terminou. Enquanto você respira, Deus ainda está escrevendo. Enquanto há vida, há esperança. O inimigo invisível pode até tentar roubar sua paz, mas ele não pode apagar o que Deus já escreveu a seu respeito. Lembre-se do que Jesus disse em João 16:33.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso não é apenas uma promessa, é uma transferência. Ele venceu, e porque ele venceu, você também pode vencer. Ele desarmou o inimigo na cruz, e quando você se agarra a ele, você não luta para conquistar uma vitória. Você luta a partir de uma vitória que já foi conquistada. Então não desanime. Não importa a intensidade da batalha, você não está sozinho. O inimigo invisível pode tentar te derrubar, mas o braço eterno de Deus te sustenta. Ele te dá uma força que não é deste mundo, uma coragem que não vem da carne, mas do Espírito. Ele te dá resiliência para atravessar desertos, fé para encarar gigantes, paz para enfrentar tempestades. E quando a sua fé vacilar, lembre-se, até o menor dos grãos pode mover montanhas. O inimigo invisível pode tentar se agigantar, mas a fé mesmo pequena é suficiente para derrubá-lo, porque não é sobre o tamanho da sua fé, mas sobre o tamanho do Deus em quem você crê. Se há algo que precisamos compreender, é que a vida não é apenas uma sequência de acontecimentos aleatórios. Há um propósito em cada lágrima, em cada silêncio, em cada batalha invisível que você enfrenta. O inimigo quer que você acredite que está sozinho, que ninguém te entende, que até mesmo Deus se esqueceu de você. Mas a palavra nos garante que isso não é verdade. Em Isaías 49:15, o Senhor declara: Pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Essa promessa é a chave para entender que, mesmo quando você sente que não há ninguém ao seu lado, existe um Deus que nunca te deixou. Ele está ali, mesmo nas madrugadas silenciosas, quando o choro parece não ter fim. Ele está ali, quando a dor aperta no peito e você não encontra palavras para explicar. Ele está ali quando o mundo fecha as portas e você acha que não tem mais para onde ir. Deus nunca abandona os seus filhos, e o inimigo invisível não pode apagar o amor eterno que ele derramou sobre você. Mas você precisa se lembrar de algo essencial. A vitória que Deus te dá não é apenas sobre circunstâncias externas, mas sobre o inimigo que tenta habitar dentro de você. O medo, a desesperança, a culpa, a acusação. O Senhor Jesus já derrotou o acusador na cruz, e em Apocalipse 12:11 está escrito: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso significa que a sua vitória não está no que você sente, mas no que já foi feito na cruz. E aqui há uma revelação poderosa. O inimigo invisível pode até tentar se levantar, mas a sua derrota já está decretada. Você não luta para conquistar o amor de Deus. Você luta porque já é amado por Ele. Você não luta para ser aceito. Você luta porque já foi aceito. Você não luta para vencer. Você luta porque já tem a vitória garantida. Isso muda tudo. Lembre-se de Davi diante de Golias. Aos olhos humanos, Davi era pequeno demais, frágil demais, inexperiente demais. Mas o que Golias não via era que Davi não estava sozinho. Ele não foi em nome de si mesmo, mas em nome do Senhor dos Exércitos. A pedra que Davi lançou não era apenas uma pedra, era a expressão da fé em um Deus que nunca falha. Assim também é com você. Talvez você se sinta pequeno demais, fraco demais, mas o que você carrega é suficiente porque quem está com você é maior do que qualquer gigante invisível. E agora, nesse momento, talvez você esteja ouvindo essa mensagem como um último fio de esperança, como alguém que já pensou em desistir, como alguém que já acreditou que não conseguiria continuar. Mas essa palavra não chegou até você por acaso. Esse é o sinal de que Deus está falando diretamente com você. Ele está te dizendo: ainda não acabou. Eu ainda estou contigo. Eu ainda tenho planos para a sua vida. E é por isso que eu quero que você receba essa verdade hoje. A sua vida é preciosa demais para ser entregue nas mãos do inimigo. A sua história não pode terminar em derrota, porque foi escrita pelo autor da vida. O inimigo invisível pode gritar, mas a voz de Deus é mais alta. O inimigo pode ameaçar, mas a promessa de Deus é eterna. O inimigo pode lançar setas, mas o escudo da fé vai apagá-las uma por uma. Agora, antes de encerrarmos, quero fazer uma pausa e te convidar a refletir. Se essa mensagem falou com você,
Se de alguma forma ela trouxe esperança ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que edificam, fortalecem e curam a alma. Talvez, através desse simples gesto, você seja a resposta de oração de alguém que clama em silêncio. E para concluir, eu quero orar por você. Feche os olhos, acalme o coração e permita que essas palavras penetrem na sua alma como bálsamo. Senhor, neste momento, eu oro por cada vida que recebeu essa mensagem. Oro por aqueles que estão cansados, feridos, esmagados por batalhas invisíveis. Oro por aqueles que não encontram mais forças para continuar. Que a tua presença agora invada cada lar, cada coração, cada mente, trazendo paz onde há tormenta, trazendo fé onde há dúvida, trazendo vida onde há desespero. Senhor, tu és a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a nossa torre segura. Derrama sobre este filho, sobre esta filha, a certeza de que eles não estão sozinhos. Reveste-os com a tua armadura, fortalece-os com o teu espírito e mostra-lhes que a vitória já foi conquistada na cruz. Que cada lágrima seja recolhida por ti e que cada coração seja restaurado pelo teu amor. Em nome de Jesus, eu declaro vida, esperança e renovo. Amém. E lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. O inimigo pode até ser invisível, mas o Deus que luta por você é infinitamente maior. Segure firme, porque o melhor ainda está por vir.